Agora sim, agora vai. Vamos lá. Gente querida, eu recebi, na verdade eu tenho recebido bastante vídeos de um certo coach. Eu tenho que ter muito cuidado para não falar nome, porque eu não quero ter problema. Mas você já deve ter visto vídeos de um coach que virou meme nas redes sociais devido às suas histórias que, no mínimo, parecem mirabolantes. Como, por exemplo, uma história que ele conta que ele salvou a família juntamente com um piloto do helicóptero, quando o helicóptero estava dando uma pane, e ele resolveu o problema e ficou mais tranquilo que o próprio piloto. Obrigado, o Wagner já falou para mim o nome. É isso aí, né? E esse e tantos outros vídeos. E teve um vídeo que ele disse que ele aprendeu a nadar num dia e no dia seguinte ele já estava dando aula de como nadar, né? Tem um vídeo que ele ensina como escapar de um ataque de um tubarão. Enfim, são histórias que no mínimo parecem ser mirabolantes. Todavia, eu não quero aqui tentar detectar se o que ele diz é mentira ou não. Eu não quero fazer esse juízo, embora eu tenha as minhas conclusões, né, preconceituosas, porque preconceito é tudo aquilo que eu acredito antes de conhecer. Eu não o conheço pessoalmente, né? Não conheço pessoalmente, não estive presente em nenhum dessas experiências que ele conta ter tido, mas nos meus preconceitos, eu tenho a minha conclusão e o meu julgamento, mas não vem ao caso. Agora, o que eu queria falar sobre esse nosso irmão é que seus vídeos, cada vez que eu vejo um vídeo dele, eu vejo um mar de soberba, prepotência, arrogância ao extremo. Se é mentira ou não o que ele diz, nesse momento não vem ao caso. Agora, ele comete um erro que todos nós corremos o grande perigo de cometer também, e às vezes cometemos, que é a soberba, que é o orgulho, que é o nosso ego. E eu quero ler com você um texto, na verdade é só um Provérbios, que se encontra no capítulo 16 e o versículo 18 no livro de Provérbios. Eu já tô rouco, minha gente. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição. Olha que palavra profunda e alertante para nós. O orgulho vem antes da destruição. Em outra tradução diz: o orgulho precede a ruína. E o espírito altivo precede a queda. Meu querido irmão, um dos nossos maiores desafios é lutar exatamente contra esse perigo do orgulho, da soberba. A soberba é a causadora de todos os males que se pode existir na humanidade. Porque todo soberbo, ele precisa destruir alguém. Todo soberbo, para exaltar o seu narcisismo, ele vai precisar desmerecer, humilhar
e pisar em alguém. E quando eu vejo os vídeos desse coach que virou meme, eu vejo a todo tempo, embora muita gente diga que não seja a realidade dele, enfim, eu estou fazendo um julgamento, e talvez isso não seria nem tão sábio da minha parte, porque como eu já disse, eu não o conheço, mas a imagem que é transmitida à primeira vista, à primeira impressão, é que se trata de uma pessoa absolutamente iludida com seu próprio ego, que surtou com a sua própria soberba. E esse surto de soberba é perigosíssimo, minha gente. Porque todos aqueles que surtaram soberbamente caíram. Tem um exemplo muito conhecido no meio religioso, que é o mito de Lúcifer. E por que você diz mito de Lúcifer, Charles? Porque não tem na Bíblia esta expressão, essa história de que Lúcifer é um anjo caído. Não tem isso na Bíblia. Agora, o mito de Lúcifer conta que Lúcifer era um anjo e por causa da sua soberba, ao ver a sua beleza, ele tentou se comparar a Deus e acabou sendo expulso do céu. Ora, você sabe que o texto usado para validar essa ideia são basicamente dois textos bíblicos. Um está lá em Isaías capítulo 14 e o outro está em Ezequiel capítulo 28. Eu quero ler para você o Isaías 14. Se você puder estar anotando aí, gente, isso aqui eu acho que é de grande importância para quem quer conhecer o Evangelho, tá? O que eu estou dizendo aqui para você é diferente de tudo aquilo que você aprende dentro das denominações evangélicas religiosas e do cristianismo, na maioria do cristianismo. Porque só quem quer ensinar o Evangelho de fato e a verdade fala o que eu vou dizer agora para você. Na verdade, muitos dos líderes religiosos não sabem isso que eu vou falar aqui. Por isso que eles não te ensinam. Agora, tem aqueles que sabem, mas são canalhas e para te manipular muda o sentido da história. Tá bom? Primeiro texto, Isaías 14, o versículo 11. Está escrito assim. Isaías 14, versículo 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua cobertura é vermes. Esse é só o versículo 11, depois eu vou ler os outros com você, tá bom? O sistema religioso interpreta Isaías 14 como sendo uma fala, uma descrição da queda do diabo do céu. Por que eles interpretam isso? Justamente por causa do versículo 12, que diz assim, vou ler para você do versículo 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas, que destruía as nações, e dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas alturas, e serei semelhante a Deus. E contudo, você será levado para a sepultura, para o Seol, para o mais profundo abismo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo aqui. Opa, apareceu um negócio na tela aqui, tô tentando tirar isso, deu. Deixa eu perguntar para você, isso que eu li aqui,
Pode ser bem sincero para mim, tá, gente? Se parece com uma descrição de um ser diabólico, espiritual, que habitava o céu e foi lançado à terra, pode ser sincero para mim, gente? Parece com a descrição? Responda, por favor. O Walter disse que não, o Marcos disse que não. Parece. O novinho diz parece. O Fábio está dizendo que está falando do Lula. Bom, minha gente, é bem verdade que, à primeira vista, quando você lê esse texto com o óculos que a religião te deu, colocou em você, você vai ver aqui uma descrição de um ser espiritual. E você vai concluir que isso aqui está se tratando de um ser. Inclusive, a expressão estrela da alva foi traduzida na Vulgata Latina, erroneamente, foi traduzida por Lúcifer. A palavra Lúcifer significa exatamente estrela da alva, ou portador de luz, ou Vênus. Por quê? Porque é a estrela que brilha na alva, a estrela mais brilhante da alva. Agora, minha gente, se você tiver curiosidade de ler todo o capítulo, tanto o capítulo 13, 14, 15, você vai ver que o Isaías, capítulo 14, não está falando de um ser diabólico, um ser espiritual. Isaías 14 está se referindo a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A soberba de Nabucodonosor, e é só você ler o capítulo todo, você vai ver que ele era tão soberbo que ele queria ser como Deus. E em linguagem profética, e se você sabe ler, né, sabe interpretar a linguagem profética, você vai ver que isso aqui é uma descrição profética. E na linguagem profética, Isaías está dizendo que esse rei dizia em seu coração: subirei às alturas e colocarei o meu trono acima de Deus. Isso é Nabucodonosor, um homem que queria ser estrela, um homem que queria ser reconhecido pelo mundo, de forma que, se você estudar um pouquinho a história da Babilônia, você vai ver que a Babilônia foi assim um império enorme, com seus jardins elevados, né? E a Babilônia, por muito tempo, se tornou referência de império mundial. E esse Nabucodonosor, ele, olhando para o seu poder, olhando para a sua majestade, ele foi tomado por um surto de soberba, de arrogância. E foi exatamente na sua soberba que ele foi ferido. Porque se ele queria ser uma estrela, Deus vai dizer para ele assim: como estrela da alva, você foi lançado por terra. Gente, todo soberbo é ferido na sua soberba. Todo soberbo foi lançado, ou melhor, todo soberbo, ele é ferido na sua soberba, no seu ego, no seu narciso. Ezequiel 28 é o outro texto que eles usam para poder dizer que Lúcifer era um anjo, né? Ezequiel 28. Está escrito assim: filho do homem. O Ezequiel 28, minha gente, eu acho que é muito mais fácil de... Não tem muito mais fácil, né? Os dois são claros, mas eu acho que o Ezequiel 28, para quem não entende de linguagem profética, tá mais nítido pra gente. Olha o que Ezequiel 28 diz.
filho do homem, profetiza contra o príncipe de Tiro. Peraí, gente, tá falando de quem? Tá falando de um ser espiritual maligno? Tá falando disso? Olha como é que começa o texto, hein? Filho do homem, profetiza contra o príncipe de Tiro. Tá falando contra um ser? Não. Tá falando do príncipe de Tiro, o rei de Tiro, né? Olha qual é a profecia que Deus manda Ezequiel falar para o príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou. Coração de quem? De um ser angelical? Não. Coração do príncipe de Tiro. O seu coração se elevou e você disse: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Tiro é a região da Fenícia. E eu até salvei aqui para eu poder ler para vocês. Não sei se eu fechei, né? Ah, não, tá aqui. Os fenícios eram hábeis marinheiros e comerciantes, de forma que os mares eram controlados. Os mares eram controlados pelos fenícios, por Tiro. Ou seja, gente, a soberba de Nabucodonosor era querer ser uma estrela e brilhar e se assentar acima de Deus. Agora, a soberba do rei de Tiro está relacionado com os mares. Ele queria ser reconhecido como o Deus que dominava os mares. E ele diz: sobre a cadeira de Deus eu me assento no meio dos mares. Aí alguém vai e diz assim, alguém diz assim, mas tá falando do diabo, não é? Olha só o que o texto continua dizendo: só que você não passa de um homem e não é Deus, embora no seu coração você pense ser Deus. Vem cá, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse diabo que a religião prega é homem? É um homem? É um ser humano? Esse diabo que a religião prega é um ser humano? Não é. A religião prega um diabo que é um ser espiritual, maligno, que está fora de Deus, lutando contra Deus. Agora, olha o que o próprio Deus está dizendo nessa profecia: você não passa de um homem. Ou seja, essa profecia não está falando de um ser espiritual. Essa profecia está se falando de um homem. Que homem é esse? O rei de Tiro. De onde a religião tirou que isso aqui é um ser maligno chamado Satanás, sendo que Satanás é um adjetivo, diabo, que também é um adjetivo, Lúcifer, que também não é um nome próprio, é um adjetivo, que significa portador da luz, estrela da alva. De onde tiraram isso? De onde tiraram isso? E não és Deus, ainda que estimas o teu coração ser como... Agora olha o versículo 9. Acaso, quando alguém for te matar... Olha só, gente. Quando alguém for te matar, você vai dizer, eu sou Deus? Claro que não, porque você não é Deus. Você não é Deus, por isso você não vai dizer, eu sou Deus, você é um homem. Isso é Deus dizendo. Alguém mata anjo? É possível matar anjo caído? É possível? Você já viu alguém dar um tiro? Ou uma flechada num anjo, matar um anjo? A não ser em filme? Não, sabe por quê? Porque anjo não morre. Porque anjo é um ser espiritual. Então tá óbvio aqui pra gente que esse texto, tanto esse texto de Ezequiel 28, quanto Isaías 14, não se refere a um ser espiritual chamado Lúcifer, diabo, Satanás, não.
está falando em ambos os textos, são profecias destinadas a seus respectivos alvos. Isaías 14, Nabucodonosor, e Ezequiel 28, o rei de Tiro. Agora, por que a religião não prega isso que eu acabei de ensinar aqui para você? O pastor Júlio César mata. Tanto da flecha. Pastor Júlio César, não conheço. Eu conheço o pastor do Tei. E dá um Tei. Aí o demônio cai. Vocês já viram o pastor do Tei? Segundo o pastor do Tei, né? Ele recebeu o Tei com uma luz que brilhou na cabeça dele e o Tei desceu. Só um momento, gente. Eu tô tentando entrar aqui num site aqui, mas acho que não vai dar. Deu. O irmão pediu para mim ler Ezequiel 28, versículo 14, né? Eu vou ler. O pastor Rômulo, você vai me citar o Ezequiel todo, porque ele é escrito em linguagem profética, tá bom? Mas olha só o que está escrito no versículo 14. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio de pedras afogueadas, andava. Meu irmão, primeira coisa que o irmão tem que entender é que isso aqui é uma linguagem profética. Da mesma maneira que você lê lá Apocalipse, e você precisa compreender linguagem profética para você entender Apocalipse, né? Quando diz, por exemplo, que Deus anda no meio dos 7 candeeiros, né? E quando fala dos 7 Espíritos de Deus, você precisa entender a linguagem profética para entender. Agora, por exemplo, tu eras o querubim ungido para cobrir. Existe uma expressão, existe uma tradução bíblica que diz que esse versículo está assim, olha: tu eras parecido com um querubim. Eu não sei qual é essa tradução. Se eu encontrar, eu poderia mandar para você. Tu eras parecido com um querubim. É uma comparação profética que Deus está fazendo, né? Que Deus está fazendo a esse rei, comparando, assim como lá em Isaías a profecia comparou Nabucodonosor com uma estrela da alva. Aqui Ezequiel está comparando o rei de Tiro com um querubim, certo? E então, meu irmão, não tem dificuldade aqui da gente entender esse texto. Então, meu irmão, estava no Éden, no jardim de Deus, e nesse mesmo versículo fala: você que debilitava as nações. Lá no Éden, no jardim de Deus, tinha nações? Isso é uma linguagem profética, meu irmão, tá bom? Agora vamos continuar aqui então, porque eu não quero... por que a religião não te ensina isso que eu acabei de te ensinar? Porque eles não querem que você saiba. Só abrir um parêntese aqui. A palavra Lúcifer, que é traduzida por estrela da alva, estrela da manhã, também aparece para Jesus. Lá em Apocalipse, quando ele fala que Jesus é a resplandecente estrela da manhã, o termo ali também é Lúcifer, né? Então, para você ver como aí não é um ser, é um adjetivo que vai depender a quem está sendo dirigido a palavra. Não tem uma conotação nem boa, nem uma conotação ruim, né? Depende de quem foi, a quem foi atribuída a palavra. Mas seguindo o raciocínio, por que a religião não quer que você saiba? Por que a religião não quer que você entenda que isso que eu falei aqui com você agora? Porque eles querem tirar o seu foco de um perigo que você corre todos os dias, que é o perigo da soberba. Esse Lúcifer de Ezequiel 14 e esse querubim, ou melhor, Lúcifer de Isaías 14, né? E esse querubim ungido
de Ezequiel 28 sou eu e é você. Sou eu e você. Tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14 representa a soberba do homem. Representa o orgulho humano. Representa o ego aflorado que todos nós temos. A religião tirou o foco da verdadeira guerra que nós todos os dias lutamos. Ou melhor, que nós todos os dias temos que lutar. Que é contra a nossa soberba, contra o nosso orgulho, contra o nosso próprio ego. Como eu comecei dizendo a você, Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. Você cresceu ouvindo historinha de um ser que lá no céu ficou tão soberbo que abandonou Deus, virou as costas para Deus e se rebelou contra Deus. Quando você está negligenciando o fato de que todos os dias nós corremos o risco de fazer isso, porque esse texto representa você, representa eu. Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 tem mais a ver comigo, tem mais a ver com você do que com o ser espiritual que a religião insiste te fazer acreditar. Agora, a gente sempre precisa de um diabo para transferir a nossa responsabilidade, né? A gente sempre precisa de um diabo para transferir o nosso contexto, eu li a palavra contexto, para transferir o nosso ego, a nossa soberba. Veja, eu gravei um vídeo há um tempo atrás dizendo que sem o diabo a maioria das igrejas fecham a porta, porque eles precisam de um ser para poder culpar de tudo de errado e de ruim que faz. Eles precisam de um diabo para poder eles precisam de um diabo para poder culpar de seus egos. E ainda hoje, quantas pessoas que têm o seu caráter deturpado, corrompido, não transferem esse mau caráter que faz parte de sua essência para um ser diabólico? Tem aqueles que não conseguem se conter, é tarado, e não consegue ver uma mulher, ou uma mulher que não consegue ver um homem sem desejar em seu coração. E para justificar isso, eles usam a expressão pombagira, não é isso? Ou tem aqueles que não conseguem falar a verdade e usam a expressão demônio da mentira, o espírito de prostituição, ou o espírito de não sei o quê. Percebe como a religião sempre cria um diabo para transferir todas as suas canalices e todos os seus desejos obscuros. Portanto, minha gente, esse orgulho, esse ego, essa soberba que esse coach que eu iniciei falando, ele demonstra em seus vídeos, todos nós corremos o risco todos os dias. Corremos o risco de cair nessa mesma soberba, cair nesse mesmo erro. Quantas pessoas começaram bem, mas no decorrer da vida se perderam? Quantas pessoas começaram muito bem, mas foram iludidos
pela soberba,